Olá, está começando mais uma edição do JD1 Entrevista e hoje recebendo o senador pelo PSD de Mato Grosso do Sul e presidente do partido no estado, Nelsinho Trade. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Meus cumprimentos, Tamires, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do jornalista Danilo Costa, quero saudar a todos os integrantes desse grupo de comunicação. Senador, o seu mandato em Brasília tem atendido às suas expectativas? Eu penso que sim, porque eu já estive, Tamires, do outro lado da margem do rio, na condição de prefeito, quando eu pegava os projetos e ia atrás dos senadores e dos deputados federais daquela época, justamente para a gente conquistar recursos federais e emendas parlamentares para ajudar no desenvolvimento de Campo Grande. E lá em Brasília, eu estando agora na condição de senador, eu tenho um mandato totalmente voltado ao municipalismo, fortalecimento das cidades, dos prefeitos, dos vereadores, justamente para poder, com o nosso trabalho em Brasília, da nossa assessoria, viabilizar recursos para essas cidades. O senhor está aliado ao bolsonarismo. Existe, por acaso, alguma estratégia voltada para as eleições de 2024? Veja bem, a eleição de 2024 é uma eleição municipal, onde o cidadão e a cidadã, como você, vai escolher o seu representante direto, o seu prefeito e o seu vereador. É uma eleição onde o eleitor ele tem um filtro muito apurado para poder escolher o seu representante. Essa questão ideológica é lógico que vai fazer alguma influência, mas ela, na eleição municipal, no meu entendimento, a influência é menor. Porque o cidadão ele vai olhar aquele que pode cuidar bem da sua cidade, do seu bairro, da entidade que ele representa, do grupo de trabalho que ele atua. Então, nesse sentido, eu entendo que o debate de ideias e o debate das propostas vai ser mais importante do que a questão ideológica. O senhor acredita que esse alinhamento com o Bolsonaro aumente suas chances de reeleição? Aí já é uma outra história, porque a nossa reeleição ela vem num processo de eleições gerais, onde se vota também para presidente da República, para senadores, no nosso caso, para deputado federal, para governadores. E esse é um campo em que a eleição federaliza. O que quer dizer isso? A eleição, ela sofre uma influência muito forte de quem está na chapa de cima buscando o poder federal. No caso, como a gente já viu que ocorreu na eleição passada, a polarização entre o campo centro-conservador e o campo de esquerda. Senador, os prefeitos te procuram muito? Eles têm bons projetos? Exatamente, isso é fundamental para você poder conseguir liberar recursos. De nada adianta você chegar lá no meu gabinete, me dar aqui esse papel, me entregar esse projeto e ele não estar bem. Ele tem que estar pronto, bom, encaixado naquilo que o Ministério vai liberar. Porque a hora que o cara lá do Ministério pega o papel com o projeto e olha, e fala, olha, tá certinho com o que está aqui dentro. O que resta para ele? Liberar. E aí a gente faz a gestão política para poder liberar. Então, o segredo para liberar os recursos, além de você ter trânsito, credibilidade em Brasília, é você providenciar bons projetos. Sem bom projeto, você não libera nada. E agora, para finalizarmos, como o senhor enxerga os governos de Riedel e Lula? O governo do Lula, como todo governo que está iniciando, recebendo como foi recebido o governo de um outro campo ideológico, de um outro partido, ele tende a ir mais devagar. Porque é aquela questão, eles querem implementar no governo e nas ações de governo as políticas ideológicas deles. Então, eles têm que mudar toda a concepção e toda a estrutura.
Por isso eu entendo que esse primeiro ano, apesar da tolerância que todos nós da política sabemos que tem que ter, está um pouco mais devagar do que deveria estar. Estão fazendo ajustes primeiro na questão das finanças, nas questões tributárias, justamente para poder implementar ações com mais velocidade para os anos que faltam para findar o primeiro mandato. E eu falo isso assim com muita propriedade, assim com muita tranquilidade, porque eu não sou de fazer crítica sem fundamento. Eu procuro ter o fundamento para poder criticar. Eu digo para você, na gestão passada do governo Bolsonaro, a liberação de recursos, e isso o prefeito que está me assistindo, o cidadão do interior que está me assistindo, o vereador que está me assistindo, a velocidade dessa liberação era muito maior. Então, mês após mês, era milhões e milhões de reais sendo liberados para chegar até os cofres da prefeitura. Ao entrar o atual governo, essa liberação foi praticamente na primeira marcha, ou seja, está saindo a conta-gota e cada vez mais isso impacta diretamente na pessoa que está esperando a obra na cidade da qual a gente colocou a emenda. Outra crítica que eu quero fazer, e eu sempre falei isso, até mesmo antes de me eleger senador, eu sou a favor de enxugar a máquina pública. Não dá para você gastar muito dentro da máquina pública do governo. Você tem que enxugar aquilo ali para poder sobrar mais recurso para investimento. Eu fiz isso quando eu era prefeito. No meu primeiro mandato de prefeito, eu tinha 21 secretarias. Quando eu passei para o segundo mandato, a gente fez uma reforma administrativa liderada pelo então secretário de administração Jorge Martins, que reduziu para 11. E o que aconteceu quando eu enxuguei a máquina pública? Sobrou mais dinheiro para eu fazer asfalto, para eu equipar posto de saúde, para melhorar a educação. Ou seja, essa é uma crítica que eu sempre fiz, volto a fazer, de que esse aumento no número de ministérios, que praticamente triplicou, faz com que aumenta os gastos com a administração pública e com certeza isso vai impactar lá na frente para investimentos futuros. Quanto à gestão do Riedel, ela, apesar de estar começando, você tem um olhar diferente. Também vivi isso. Por quê? Quando eu virei prefeito, eu entrei sucedendo o André Putinelli, que era prefeito do mesmo lado meu, do mesmo partido. Então a gente deu uma sequência administrativa com a mesma velocidade de entrega de obras e de realizações que o governo anterior estava fazendo. O Riedel entrou no lugar de quem? Reinaldo Azambuja, que vinha numa velocidade de entrega, atendendo as prefeituras, atendendo as cidades do interior, e que isso está ainda sendo tocado pelo governador Riedel. É lógico que, implementando uma modernidade que é mais a cara dele, nessa questão digital, nessa questão de não ter mais papel nas secretarias, fazer tudo via internet, implementando inovações, que no meu entendimento vai ser muito positivo para o Mato Grosso do Sul. Eu digo para você, nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento muito diferenciado do restante do Brasil. Até mesmo o ex-governador do Espírito Santo, que foi governador 4 vezes lá, Paulo Artung, afirmou numa entrevista dele o seguinte: atenção, vocês governadores do Brasil, olhem para Mato Grosso do Sul. Veja o que Mato Grosso do Sul fez, está fazendo e poderá vir fazer. Porque no entendimento dele, ele é uma pessoa respeitada, é o Estado modelo a ser seguido pelo Brasil. Senador, nós agradecemos pela sua presença e agora eu deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu que agradeço, quero parabenizar vocês por essa dinâmica, por deixar a gente vir aqui falar à vontade daquilo que a gente pensa, na certeza de que daqui a pouco eu já estou pegando o avião para ir para Brasília, com as portas abertas, como você já perguntou,
não só para prefeitos, como vereadores, para representantes de classe, para entidades, a fim de que a gente, como senador, possa ser uma ponte com o governo federal e viabilizar estruturas, recursos, desenvolvimento, emprego e renda para a nossa gente. Muito obrigado. Estadão Notícias.com, a notícia no seu celular.